Graça e paz, meus irmãos. Vamos falar hoje sobre o templo onde o anticristo se assentará. Quando você é dispensacionalista, você tem ali, nas 7 dispensações, você consegue chegar no momento onde você vai ter os dois povos, Israel e a igreja. A reconstrução do templo em Jerusalém, as atividades cerimoniais, os sacrifícios, tudo novamente, para que o anticristo venha, se assente ali na grande tribulação, ou na metade dela, que seria de 7 anos. Aí na metade desses 7 anos ele se revolta, mostra seus dentes, a sua cara, se assenta no templo, parecendo Deus, querendo ser Deus. Então vem o Senhor, tem a batalha de Armagedon, uma guerra para lá, bomba para cá e tal. Isso é uma teoria da dispensação, dos dispensacionalistas, né? Que são pós-milenistas, né? Ou, melhor dizendo, pré-milenistas, né? Você tem a linha pré, pós e amilenistas, que são as mais difundidas, né? Antigamente a pós era bastante, que até que veio a Primeira e Segunda Guerra Mundial isso se arrefeceu, ainda tem alguns. Tem os dispensacionalistas históricos, tem os dispensacionalistas revisados, dispensacionalista progressista, e eu sou da linha amilenista, que crê que o milênio já está ocorrendo desde a primeira e segunda vinda de Cristo. É um milênio espiritual, não literal, e tem no meu canal aqui vários estudos falando sobre isso. Eu creio que você deva, espero que você dê uma olhadinha lá. Eu falo sobre o milênio e essa posição amilenista de forma mais particular. Mas para nós falarmos aqui hoje, vou ler o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 em diante. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que é o mesmo ato, mesmo dia, mesmo momento, último dia, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E esse que vai encabeçar a apostasia. Tem uma apostasia aí, que está se alavancando, e quando ele se manifestar, estará num grau terrível, e ele vai encabeçar essa apostasia. Então são dois eventos antes da volta do Senhor. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aqui sempre fica uma incógnita. Que templo é esse que ele vai se sentar? Né? Eu não estou muito preocupado com esse estudo que vai demorar um pouquinho, eu só quero fazer vídeo mais curto, mas esse aqui não vai dar para ser muito curto, não. Vou tentar ser o mais breve, mas sem cortar o que eu tenho para falar nesse vídeo. Você pausa ele, escuta uma parte depois, pausa, escuta depois, se não quiser escutar de uma vez só. Então, que templo é esse? Olha, se vai ser reconstruído, porque existe uma linha, né, que eu falei, os pré-tribulacionistas, os dispensacionalistas, na verdade, os pós, eles entendem o seguinte, os pré entendem o seguinte, que haverá um templo reconstruído, lá em 89, 90 e pouco, eu já ouvia o pastor dizendo que os materiais para a reconstrução do terceiro templo estava tudo pronto, e não sei o que e tal. E até pode acontecer mesmo, ali, para o engano, mas não será como isso. Pode até acontecer ontem, aqui no Brasil tem o templo de Salomão e aquela coisa toda. Mas o templo mesmo assim, Jesus não preferiu isso. Eu vou falar já já, nós vamos entender aqui o que é esse anticristo aí, né? Ele se opõe, ou seja, ele é anti. Ele querendo parecer Deus, ou seja, no lugar de. Então o anticristo aqui ele tem uma função nesse sentido. Ele é anti, ele que se opõe, e em lugar de. Tenta tomar lugar, né? Tenta ali ficar ali, usurpar o lugar de Deus. Então ele vai se assentar no templo de Deus. E aqui que pega, que templo é esse? Mas se não vai ter os dispensacionalistas não estão certos, se não são dois povos, igreja e Israel, como é que é esse negócio que vai sentar no templo de Deus querendo parecer Deus? Vamos estudar um pouquinho isso aqui. Você tem que observar que em nenhum lugar das Escrituras é dito que o templo seria reconstruído, né, após a sua destruição no ano 70. No ano 70, o templo foi destruído e depois não tem nenhuma citação de Jesus ou dos apóstolos inspirados pelo Espírito Santo, nenhum escritor bíblico falou da reconstrução do templo mais uma vez. Porque foi destruído, né, por Nabucodonosor em 586 a.C., depois foi reconstruído na época de Esdras e depois reformado por Herodes o Grande e ampliado, deixado ele bonito, etc. E depois, então, no ano 70, destruído.
Então, todas as referências da reconstrução apontam para o templo reconstruído na época de Esdras, né? Jesus falou da destruição. Mateus 24, versículo 2, saindo os discípulos do templo, depois que ele falou com os fariseus, e chamou de raça de víboras, sepulcro caiado e não sei o quê, uma mulher dando uma oferta ali, eles saem, ele fala daquela oferta, e quando vai saindo, os discípulos, olha só que templo, que edificação, que construção. Aí o Senhor fala, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mateus 24, 2, Marcos 13, 2, Lucas 19, 44 e Lucas 21, versículo 6. Então, você vai observar que estes textos vão apontar para um tempo de vingança de Deus. Lucas 19, 44 diz que não conhecer o tempo da visitação. Aquela geração veria a destruição do templo, né? Mateus 23, versículo 36. Que o templo era a base máxima ali, era o centro, era o ponto da adoração, do louvor, do culto ao Deus de Israel. Então o templo ali era o máximo, né? E o próprio Senhor Jesus diz assim, está aqui quem é maior que o templo, maior que Abraão, maior que Salomão, maior que Jonas. Então ele vem e se aponta, aqui está maior que o templo. Então vamos observar, esse templo, ele, como eu falei, né, ele foi destruído em 582 por Nabucodonosor e reconstruído por Esdras em 524 a.C. Está lá em Esdras 6, de 3 a 18. Em Mateus 24, versículo 15, que é o sermão escatológico de Jesus, né? Nós temos o sermão dele apresentado em 3 livros sinóticos, Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. E aqui em Mateus 24, 15, está dizendo que o abominável da desolação estivesse no lugar que não deveria estar. Olha bem, olha aqui. Mateus 24, versículo 15. Diz assim o texto. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lhe entenda, profeta Daniel, está no lugar santo, quem lhe entenda, lugar santo, quem lhe entenda, o lugar santo que era o templo. Estava se referindo ao templo. Ué, então não é o templo reconstruído? Aqui é o templo que foi reconstruído na época de Esdras, reformado por Herodes, e que ali eles não aceitaram, não tiveram ali aceitação ao Cordeiro. De maneira que ele diz que esse templo seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra. Ele foi destruído e não ficou pedra sobre pedra. Então, o que acontece aqui? Ele diz assim, ó, quando vocês verem, vocês olharem, estiverem vendo o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, aqui, objetivamente, ele aponta para Tito Vespasiano, filho do general Tito, filho do general Vespasiano, que no ano 70 entrou em Jerusalém, porque Jerusalém tinha sido cercada, havia uma revolta dos judeus contra o Império Romano, lutando ali, então eles cercaram Jerusalém, foram cerca de 2 anos, e aquela investida tanto até que Vespasiano envia seu filho, o Tito Vespasiano, que depois também se tornou imperador de Roma. Ele entra com um exército e devasta ali a Israel e destrói o templo, e muita gente morre, cerca de 100 mil pessoas morreram. Os que ouviram a mensagem, fujam para os montes, não venham do telhado, quem estiver no telhado não desça para buscar alguma coisa e tal. Esses, ouvindo, lembraram-se da mensagem de Jesus e fugiram. Mas os que ficaram ali, morreram muitos deles. Diz até que uma mulher rica, com fome, matou um filho e comeu. Isso aí está na história da igreja, né? Flávio José conta isso, que ela fez isso. Um soldado atirou uma flecha, entrou pelo templo, janela do templo, pegou fogo, derreteu tudo, derreteram o ouro, e o ouro escorreu pelas frestas das pedras, e então ficou pedra sobre pedra, porque eles tentaram, os romanos, tirar as pedras e pegar o ouro, né? Existia o exército pretoriano, a guarda pretoriana com os 10 mil soldados, e existia também os soldados legionários, que eram muitos deles árabes, e com fúria investidos, não é para fazer aquilo, mas enfurecidos ali, do ódio contra os judeus, fizeram aquilo, e não ficou pedra sobre pedra. Os romanos tiveram que conter um pouco ali dos soldados legionários, e depois um outro vídeo eu falo com mais propriedade, porque eu estou preparando um vídeo sobre o anticristo também. Outras passagens mais da sua origem, o povo do príncipe, etc. E tal. Nesse ponto ele fala do anticristo protótipo, general Tito. Temos um outro, que é Antíoco Epifânio IV, que fala em Daniel 7. E também nós temos que entender que outros anticristos surgiram na história, como por exemplo Hitler, e vários outros aí que surgiram, aí, os sistemas, etc. No entanto, ele fala de um momento aqui e outro mais adiante, porque ele fala, olha bem, eu vou seguindo aqui, depois eu vou ler em Daniel, porque senão eu vou ficar muito puro para cá, deixa eu seguir aqui, entendeu? Então, o abominável da desolação é o profeta Daniel.
É o anticristo de que profetizou o profeta Daniel. Observe, Daniel 9:26. Depois das 62 semanas, aqui, irmão, eu quero lhe pedir encarecidamente que você vá aqui no meu canal, eu vou deixar no link na descrição aqui, o link aqui na descrição. Você vai aqui embaixo, você vai achar o link da mensagem As 70 Semanas de Daniel. Que se você não entender corretamente as 70 semanas de Daniel, você fica perdidinho. Você fica jogando a semana de Daniel lá para frente. E ela não está para frente, ela está para trás. Então, eu não vou dar tempo de explicar aqui. Se eu explicar aqui, esse vídeo vai ficar com 3, 4 horas. Então, você tem que entender bem as 70 semanas do profeta Daniel. Porque os dispensacionalistas, eles protelam jogando a última semana, a 70ª semana de Daniel lá para frente, que são os 7 anos de grande tribulação, tempo, metade de tempo, toda aquela situação que se eu falar aqui não dá tempo. Então, o que acontece? A 70 semana de Daniel está para o Messias. Então, veja bem, depois das 62 semanas, será morto com mais 7, 69. Então, na 69, na 79ª semana, ele foi morto já partindo para a 70ª. Na 70ª semana, ou seja, será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como a inundação, e até o fim. Aqui está uma chave, aqui, irmão. E até o fim estão determinadas desolações, guerras e desolação. Até o fim haverá guerra. Esse ponto aqui fala do fim. O texto não diz lá, Mateus 24 também, que o evangelho será pregado a todo mundo, a todos os agentes, até o fim. Então o fim não foi em 70, o fim haverá ainda, ocorrerá ainda. Né? Nós estamos nos últimos dias e vamos ter o fim do fim. Né? Então, veja bem, haverá guerras e desolações até o fim. Então aponta para uma época escatológica do anticristo. Então, Tito Vespasiano, Antíoco Epifânio, eles são tipos do anticristo. Né? Antíoco Epifânio ele foi terrível. Né? E nós vamos ver em outros estudos isso também. Então Jesus nunca profetizou a destruição do templo. Jesus profetizou a destruição do templo e nunca profetizou a sua reconstrução. Nenhum dos apóstolos, nenhum dos servos do Senhor, nenhum escritor bíblico falou de novo da reconstrução do templo, depois da destruição do ano 70. Né? O único templo que Jesus cita realmente é o templo de João 2,19, quando ele diz, destrua esse templo e em 3 dias eu o levantarei, eu reedificarei, falando do seu corpo. Entendeu? Então, se você observar em Efésios 2, 19 e 21, ele fala que o seu corpo é a igreja. Jesus apresenta, então, um novo significado para templo. Eu vou ler aqui João 2 e o verso 19. Aqui, ó. Vamos ler. João 2, 19. Jesus respondeu e disse, destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Falando do seu corpo. Olha só Efésios, capítulo 2, 19 e 21. Efésios, capítulo 2. Vou achar aqui. Efésios 2, 19 e 21. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de Jesus Cristo, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Para a morada de Deus no Espírito. Então o significado agora de templo aqui é um significado espiritual. Em Cristo e na sua igreja. Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é o cabeça do templo. Cristo e a sua igreja. É um novo significado. Entendeu? Então, os dispensacionalistas, eles insistem em apresentar 2 povos, né? Os judeus e a igreja. Né? O templo aparece 12 vezes em Apocalipse. E em cada uma das citações refere-se ao templo celestial ou ao mesmo Deus. Observe o que diz aqui em Apocalipse 21, 22. Nela, não vi, nessa tradução, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então você vai observando que figuras de linguagem, sombras, era o que tinha no passado, apresentando coisas no futuro. A Bíblia está cheia de citações sobre sombras do passado, que apresentariam no tempo um apontamento, um tipo, para um protótipo para um tipo. Entendeu?
Então Deus não habita em templo feito por mãos humanas, Atos 7:48 e Atos 17:24. Ora, mas ele mandou que reconstruísse o templo. Se você observar, em 1 Reis 18:27, diz que o céu, que caso modificaria o homem, né? Que caso não modificasse, até o céu do céu não pode me conter. Era um tipo, uma sombra daquilo que viria. O templo, com sacrifícios, com adorações, com oblações, com libações, com tudo aquele rito cerimonial. Quando Cristo fala, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29, estão conectados ali todas o sistema sacrificial da antiga aliança, está nele ali. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós temos que entender que Deus não habita em templo feito de mão de homem. Tá? O tabernáculo ou o templo do Antigo Testamento eram sombras da realidade que se manifestou em Cristo e na sua igreja. Vamos ler um pouquinho aqui de Hebreus. Vamos ler Hebreus 9, verso 9 e 10, 14. Vamos lá rapidinho. Hebreus 9, verso 9, que diz assim, vou ler no 8, 9. Dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Enquanto o primeiro tabernáculo estava de pé, o segundo ainda estava encoberto, que é uma alegoria para o tempo presente, que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Né? Eu vou ler um pouco, porque senão vai ficar muita coisa aqui. 10, 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então o sacrifício no templo agora, você tem que entender que o templo estava de pé, precisava cair esse e levantar outro. Levantou Jesus, aquele templo caiu, ou seja, ele caiu eficazmente, definitivamente no ano 70. Mas ali, quando Jesus interrompe a Páscoa, ele começa a ceia, né, a primeira ceia, a pessoa fala que é a última ceia, né, não, a primeira ceia. Ali foi o momento que marcou, que dividiu. Agora para cá agora a sombra agora está jogando luz aqui. Agora isso aqui é o tipo, isso aqui é o apontamento, né? O Cordeiro Pascal. Agora não precisa mais de Páscoa, agora tem a ceia, o Cordeiro está aqui, né? Não precisa mais do templo, o templo está aqui. Aqui é a igreja, correto? Então nós temos que ver isso aí. É uma situação bastante espiritual, extremamente espiritual, né? Agora no Novo Testamento, templo passa a significar Jesus e a igreja como corpo de Cristo. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Efésios 2:22, que eu falei agora há pouco aqui, que eu acabei de ler, né? Efésios 2:22. Então vamos observar o seguinte. Em qual templo, então, o anticristo se assentará? Está dizendo lá em 2 Tessalonicenses, vamos lá de novo. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, vamos achar aqui, Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Não acontecerá isso sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, verso 4, o qual se opõe, que é antes, e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Se assentará. Que tempo que ele vai se sentar então? Já deu para entender, né, mano? Eu acredito. O templo será a igreja. É uma linguagem de que ele vai tomar. Você não leu lá em Coríntios, onde depois um pouquinho? Em Apocalipse 13, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Ele tem uma função política, articulador militar, político e um poder assim, estadista terrível e também religioso, a besta que sobe da terra, que vai fazer com que as pessoas adorem. Então ele vai tentar ser adorado. O texto nos diz aqui, ó, de sorte que se assentará como Deus, querendo parecer Deus, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama ou se adora. Não vai querer adoração para nenhum outro, mas somente para si. Daniel fala bem isso, que não terá amor pelos deuses das mulheres, não terá respeito pelo amor das mulheres, etc e tal, falando de uma questão não de homossexual, mas uma questão de religião e adoração, etc. Então, o texto deixa bem claro, ele vai se sentar na igreja. A igreja é o alvo, é o foco da destruição ou da tentativa de destruição do anticristo. O dragão dá poder à besta, dá o seu trono, seu poderio, sua autoridade, lá em Apocalipse 13, para investir contra a igreja. Ele aparece como dragão e aparece como serpente. Eu sempre falo isso. O dragão ele vem furioso, derrubando, quebrando, assolando, queimando, matando. A serpente vem sorrateiro, vem silencioso.
Eu costumo dizer que você não ouve passos de serpente. Se uma serpente entrar aqui agora, você não ouve. Se você não estiver atento no olhar, você não ouve o passo dela. Ela vai entrar, vai morder, vai envenenar e vai matar. É sorrateiro. Não está acontecendo isso na igreja? A apostasia, que se manifesta o filho da perdição, a apostasia sorrateira, e começa a invenção daqui, e começa a invenção dali, e faz um negócio aqui, e faz um negócio ali, a igreja vai mudando. Você olha para a igreja e não sabe que tipo de igreja é essa? O que é isso acontecendo? Que igreja de Cristo é essa? Com tanta loucura, maluquice, gente caindo para cá, rodando para lá, e tantas invenções, é culto disso, é culto daquilo, é não sei o que, uma coisa tudo doida, que acontece nesses últimos tempos, já tem acontecido há alguns anos, na verdade, umas invenções, uns pregadores malucos, falando umas coisas que a Bíblia não diz. E Deus não tem compromisso com aquilo que eu digo que Ele disse. Deus tem compromisso com aquilo que Ele disse. Então, ele vem sorrateiro, ele vem contra a igreja. A fúria do dragão é contra a igreja e contra o Cristo. Ele é furioso contra a igreja e contra Cristo. Observe, presta bem atenção. Então, qual o tempo? Né? Já li Hebreus 9:9. Vamos ler agora aqui Hebreus 9:23. Vamos ler aqui, ó. Vamos lá para Hebreus de novo. Vamos ler alguns versículos aqui em Hebreus. Vamos ler. Hebreus 9, verso 9, de novo. Dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. 9:23. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esse, espiritualmente melhor, segundo tempo, ou novo tempo, né? Hebreus 10, de 1 a 5. 10, de 1 a 5. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas nunca... Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que a eles se achegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração do pecado, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire o pecado. Por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo te preparaste. Estou falando aqui de um corpo aqui, querido. Certo? Vamos lá. 1 Pedro 2, de 5 a 7. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 7. Está aqui do ladinho. 1 Pedro 2. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, esta é a principal pedra da esquina. Então, estou falando aqui de um corpo, estou falando de uma construção espiritual, estou falando de um lugar espiritual, não um templo físico, de tijolo, de pedra física. Esse já foi, é a sombra. Agora tem o tipo, tem o que é real, que é o corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo. Observe. Lá em Gênesis, lá em João 4, naquela conversa com aquela mulher samaritana, que ela diz, olha, meus pais dizem que é aqui que tem que adorar no monte, vocês falam que é lá em Jerusalém, no templo. Aí o Senhor fala, nem no templo em Jerusalém, nem aqui no monte, mas em espírito e em verdade. Então a coisa aqui é muito mais espiritual, meu irmão. Nós temos que entender isso do campo espiritual, para não ficarmos confusos. Porque nós ficamos preocupados, e agora comprou, já tem o material, já eu vi, né, na época 90 lá, comprou todo o material, já tem tudo só para construir o templo e não sei o que, e tal. O templo foi construído, está aí, o templo de Cristo, a igreja, o corpo. Entendeu? Então, se não entendemos as simbologias, as alegorias, os tipos, ficaremos de fato confusos. Né? Não será reconstruído nenhum templo para sacrifícios. O sacrifício já cessou. Eu vou frisar, se você não entender Daniel 9, 25, 26, 27, as 70 semanas você vai ficar totalmente confuso. Eu vou falar, ouçam a mensagem 70 semanas de Daniel, depois que você ouvir isso daqui, vai ficar muito mais claro. Olha só o que diz, Daniel 9, 26. Vamos lá de novo? Daniel, capítulo 9. Opa,
versículo 26. Opa, 9 e 26. Vou ler 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, e as ruas e os muros serão retificados em tempos angustiosos. E depois das 62, com os 7, que são 69, depois dos 69 vem quem? 70. Então na 70ª semana. E depois de 62 semanas será cortado o Messias. Ele morre no meio da 70ª semana, certo? Mas não para si mesmo. E o povo de um príncipe, não para si mesmo. E o povo de um príncipe, do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá. Tem que prestar atenção nisso aqui. Presta bem atenção nisso. Até o fim haverá guerras e estão determinadas assolações. E ele, o Messias, firmará aliança com muitos por uma semana. Eis aqui a nova aliança no meu sangue. Lucas 22, 20. E na metade da semana fará cessar o sacrifício, ou seja, foi morto na metade da semana, na última semana. Foi cortado porque ele morreu, não precisa mais sacrifício. O sacrifício perfeito já foi feito. O único sacrifício vivo, perfeito, ali justificará a muitos, purificará muitos, é o que está escrito. E ele, Cristo, firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oração, não precisa mais. E sob as asas da abominação virá o Assolador. Aqui o anticristo. Isso vem e morre os pecados. Depois, na sequência estendida, vai aparecer o anticristo e depois vem Cristo novamente. Certo? Tem no meu canal aqui um vídeo antes desse, que eu falo sobre isso. Virá o assolador, isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. O que está determinado será derramado sobre o assolador. Vou falar isso já. Então vem Cristo para resolver a situação do pecado. Morre pelos pecadores, ressuscita, a igreja é estabelecida, o seu corpo, o seu tempo. A apostasia vai aumentando, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos fiará, vai ter perseguição, guerra, terremoto, maremoto, princípio das dores. A apostasia e se manifesta o anticristo, o filho da perdição, o homem da iniquidade. Né? Que quem chama de anticristo mesmo é João, o apóstolo, lá nas suas epístolas. Né? O Senhor chama de assolador, ou minável, etc. Na frente, lá na frente, nesse dia de hoje, a apostasia, então se manifestará o anticristo, o filho da perdição, o abominável, o desolador. E este vai se assentar como Deus, querendo ser Deus. Ele é contra Deus e quer se assentar como Deus. Ele vai fazer uma espécie de união das religiões, mas vai querer ter uma religião só. Esse ecumenismo vai ser focado nele, depois é aqui pronto. Querendo ser Deus, eu sou Deus e pronto. E terá o poder do adversário, terá o poder do dragão, para lutar contra todos, para bater contra todos, mas evidentemente contra a igreja. A fúria dele é contra a igreja. Vamos lá para Apocalipse 13. Olha bem, Apocalipse também tem no meu canal várias mensagens sobre o anticristo. Essa fúria terrível. Olha só. E pus-me sobre a areia do mar, verso 1. E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre os chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono de grande poderio. Grande poderio. O negócio do dragão é contra a igreja, contra Cristo, meu querido. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, boca de blasfêmias. Daniel 7, um chifre que falava em coisas insolentes, falava com grandes coisas, insolências. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Blasfemar contra Deus, tomar o lugar de Deus, querendo parecer Deus. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. O negócio aqui é com os santos, meu querido. Presta atenção, não sejamos tolos. A fúria do dragão é contra os tolos. Deus não destinou para a ira. Por isso a igreja não vai passar pela grande tribulação. A ira que fala nos textos é a ira de Deus. A ira do dragão a igreja vai passar, queridos. A igreja vai passar pela grande tribulação. Né? Aceita que dói menos. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E Deus-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. E adoraram a todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Meu querido, adorarão a besta, muitos, que se diz igreja também. Né? O mundo vai adorar tranquilamente, já até adora. E muitos vão adorar a besta,
da igreja, da falsa igreja, vamos dizer assim, e vão se prostrar, vão se quebrantar diante dela, do anticristo, né? Ele vai se assentar querendo ser Deus, é ele mesmo, ele que é Deus. Então o sacrifício já cessou, meu irmão, na 70ª semana, na metade da semana. Então nós temos 70 semanas de Daniel, que são 490 anos, a primeira semana da construção do templo, da ordem para reconstruir até o término do templo, 49 anos, uma semana, cada semana de anos, né? São 7 cada dia um ano, 7 semanas, 7 vezes 7, 49 anos. Uma semana, 49 anos, 62 semanas, 434 anos. Uma semana com 62, ou 7 semanas, né? 7 anos, com mais 62 anos proféticos, 483. Falta uma semana, 7 anos proféticos, que eles protegem o jogo para frente, mas não, foi no Messias. O Messias será cortado no meio da semana, depois ali nós vamos ter uma sequência que vai parar lá em Estevão. Até alguns pensam que é para o fim, fica depois, o tempo de agora, um tempo, mas eu prefiro ficar ali porque é menos confuso, né? Então, é uma questão escatológica e espiritual. É uma questão extremamente escatológica e espiritual, e eu quero que você olhe comigo, segundo aos Coríntios 6, segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Segundo aos Coríntios 6. Olha bem, no versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Falando de igreja, não é do templo físico. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ué, então quer dizer que ele vai tentar com a igreja? Vai, mas a igreja vai ser guardada pelo Senhor. Observe Apocalipse 6, de 1 a 4. Apocalipse capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Apocalipse 6, vou ver certinho aqui. Perdão, é 16. Aqui é errado. Apocalipse 16 e o versículo. Peraí, aqui é errado. Aqui. Deixa eu ver aqui. Oh, Jesus, onde está? Apocalipse 6, 1 a 4, não. Dezoito, irmãos. Perdão, não vou nem editar aqui não, tá? Vou editar não, deixa assim mesmo. 18, de 1 a 4. Como é que isso fez ali? Eu não sei. Mas tá bom. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Então, eu estava dizendo agora há pouco, lá em Coríntios 6,16, sai dela, povo meu, sai do meio deles, não toca nada imundo. A igreja vai ser tomada de assalto por esse momento. Quem conhece a Cristo, quem conhece o Evangelho, quem está ouvindo a palavra, vai identificar rapidamente. Mas não são todos que estão atentos. Não são todos que pregam isso. Não são todos que entendem isso. Estão esperando uma construção de um templo físico. E quando acontecer isso, ele se levantar no meio da igreja, não é esse teu líder mesmo. Aí vai, não, aí está esquisito, está falando um negócio. Tanto é que nós temos hoje visto igrejas que isso, olha, mas que igreja estranha é essa? E ficamos ali atônitos, mas né? Isso aí não é coisa de Deus, não. Né? Não é coisa de Deus, não. Então aqui ele fala: sai dela, povo meu, vai. Quem é isso aqui? É a meretriz, é a Babilônia, é a falsa, é a meretriz, aquela que se vende por qualquer preço. A igreja do Senhor não se vende, ela é comprada pelo sangue do Cordeiro. A igreja meretriz, a adúltera, apóstata, ela é
vai a qualquer preço. Então tem o Satanás com seus agentes. Satanás, falso profeta, Satanás, o anticristo, falso profeta. E o quarto, a Babilônia, a meretriz, são os agentes do anticristo. A fúria dele é contra a igreja, tá certo? Vamos lá. Então, o tempo será a igreja, mas Deus não deixará o povo ser enganado. Mateus 24, versículo 24, vamos ver o que diz aqui. Mateus 24, versículo 24, diz assim: E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados. Por causa dos escolhidos. Você vai tentar enganar até os escolhidos, querido. Vamos lá. 2 Tessalonicenses 2, de 8 a 12 agora. Tem outros versículos, eu não quero ler, senão o tempo vai correr muito. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Vamos lá de novo com esse texto base. Capítulo 2, versículo 8 agora. 2 Tessalonicenses 2, versículo 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Com a eficácia de Satanás engana muitos crentes, muitos pastores. Muita gente vacila, até hoje não estuda, não medita, não pesquisa, é falso, não é convertido, não está salvo, é uma falsa igreja, uma igreja que foi tomando. Porque a apostasia não é igreja, irmão. O mundo se apostata de Deus, é claro, mas a igreja aqui, o foco é a igreja. Né? Então ele fala, sai dela, povo meu. Essa mistura, essa coisa terrível, sai. Antigamente nós dizíamos, procure uma igreja perto da sua casa. Hoje não, procure uma igreja perto da Bíblia. Entendeu? Então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Ou seja, os ímpios que não quiseram, aqueles que se diziam crentes, mas que também eram falsos, que não quiseram, vão também por esse caminho do engano e vão ser julgados pelo Senhor e condenados, evidentemente. Então, não sejamos todos, meu irmão. A besta, o anticristo, faz guerra aos santos, né? Apocalipse 13, verso 17. Ele engana, ele luta contra os santos, ele luta contra a igreja, ele luta contra aquele que é o templo de fato. Vai sentar no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não espere uma construção do templo, meu querido. Não espere isso, não. Observe só Apocalipse 13, versículo 7. Perdão, Apocalipse 17, de 1 a 5. Né? E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo, vem e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, e com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher, a falsa igreja, né, estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Bem vestida, bem arrumada, adornada, mas está cheia de imundícia. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominação da terra. E eu vou parar aqui, porque senão vai seguir muito longe aqui. Mas então, veja bem, o foco é contra a igreja e contra o cordeiro. Olha só o versículo de número 13 e 14 de Apocalipse 17. Esses têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Eu vou ler o versículo 10. E são também 7 reis, 5 já caíram e um já é, e outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é do 7, e vai à perdição. Isso aqui eu explico em outros vídeos, mas vou gravar mais e falar sobre isso aqui. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o seu reino, mas receberão poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, intenção é uma só, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. E estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele chamados eleitos e fiéis. Entendeu?
O intento dele é lutar contra o cordeiro e contra aqueles que estão com o cordeiro. Mas o cordeiro vence e aqueles que estão com o cordeiro, ou seja, a sua igreja, também vence. Entendeu? Então o lugar que ele vai sentar é o templo espiritual, ou seja, a igreja. Né? Na verdade é uma igreja que vai estar corrompida, adulta. A igreja vai sair dela. Né? Os santos não vão ser enganados. Então, note bem que a falsa igreja será enganada. Babilônia, meretriz e tal. E a verdadeira igreja será perseguida. Nós acabamos de ler aqui várias perseguições. Mas a igreja de Cristo vence. Vou ler de novo. Esses combaterão contra o cordeiro. Esses quem? Satanás, anticristo, falso profeta, a igreja falsa, Babilônia, que persegue o mundo ímpio. Esses combaterão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá. Porque o Senhor dos senhores e o Rei dos reis vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Irmãos queridos, só que no versículo 11 do capítulo 12, nós temos mais uma citação aqui. Ó. E eles o venceram. Quem venceu quem? As forças do mal, as trevas, o anticristo, o poder das trevas. E eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram a sua vida até a morte. Venceu o dragão pelo poder do sangue de Jesus. Então onde será o templo? Na igreja. Mas a igreja será poupada, a igreja será guardada no Senhor. Não é arrebatamento secreto. A igreja vai passar por perseguições, o anticristo vai assolar, vai matar muita gente, muitos cristãos vão morrer. De várias formas, a perseguição será tão ferrenha, vai assolar o cristianismo, será perseguido de uma forma terrível. Vai haver uma falsa igreja que vai ser aplaudida e muitos vão se agregar a ela. Né? Mas o texto diz, e não amaram sua vida até a morte. Ou seja, o dragão mata, mas eles vencem o cordeiro, o dragão. À medida que ele mata um crente, ele morre e vence, porque ele não negou a Cristo, não negou ao Senhor. Né? A despeito disso, você tem ali a história dos Macabeus, quando o Antíoco Epifânio investe contra Jerusalém, destrói, e no templo sacrifica porcos e estabelece que não se podia mais ter circuncisão, não deixa circuncidar, não deixa adorar, ele se interrompe daquilo ali, ele persegue muita gente, foge, e muita gente morre. Né? Em certa ocasião ele investiu contra um povo que estava ali no dia de sábado, eles não queriam sacrificar, guerrear no sábado, e foram todos mortos, até que os Macabeus se levantam, Judas, Macabeus, não, vamos entrar no sábado também, e vamos vencê-los. Né? Depois eu vou pregar sobre isso. Então qual é o templo? A igreja. A igreja prostituta. A igreja do Senhor vai olhar e vai, peraí, está errado esse negócio. No meio da igreja, está misturado ali, o joio e o trigo. Mas o trigo vai ser separado. E o joio será lançado no fogo. Ok, meu querido? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida é só perguntar. Que o Senhor te abençoe e o Senhor te guarde.